E aqui o nosso Tadel, eu queria falar uma palavra inspiradora sobre liderança, né? Os mitos de liderar do escalão médio de uma organização. Sempre no Tadel a gente vai introduzir ele falando alguma dica de liderança que caracteriza uma liderança. Eu peguei aqui uma introdução do Líder 360 que o John Maxwell faz, uma introdução que eu achei aqui muito esclarecedora sobre o que é uma liderança. E ele começa falando sobre o mito de liderar do escalão médio de uma organização. E aí ele ilustra falando sobre alguns líderes que não eram o líder principal. William Wallace da Irlanda, que liderou até aquele filme, né? Filme muito legal esse filme, se você já assistiu. Ele não era líder político, ele não era líder religioso, mas ele era um líder do escalão médio, mas ele foi um líder que impactou. Outro líder que ele cita aqui, William Wallace, teve um exército, amém, que lutou contra a opressão, contra a tirania. O outro líder, Winston Churchill, ele era o primeiro-ministro da Inglaterra, mas ele tinha uma liderança limitada dentro do seu país, mas ele lutou contra o nazismo e defendeu toda a Europa e toda a humanidade da tirania nazista. Outro líder que não tinha uma liderança do primeiro escalão, o Mahatma Gandhi, ele liderou uma marcha de 320 quilômetros contra a lei do monopólio do sal. E vários outros líderes, Martin Luther King não era político, não era um líder que tinha uma autoridade legitimada politicamente, mas foi um líder que mobilizou todo os Estados Unidos, a maior potência mundial, para desafiar a nação. Milhões e milhões de pessoas foram influenciadas contra a luta contra o racismo. Ele impactou os Estados Unidos, impactou até hoje a nossa visão. Hoje a gente acha que liderar, ele dá um dado aqui interessante, John Maxwell, que 99%, olha aqui para mim, irmãos, a gente pensa que só lidera quem é o líder principal da organização. A gente acha que ele é o que faz a diferença, mas e quando se fala de liderança, a gente sempre pensa que o principal da liderança é aquele líder maior, é o presidente da empresa, é o prefeito, é o governador, é o líder principal, o pastor, presidente da igreja, é o pai, que é o líder ali da família, é o diretor da escola, é o dono da empresa. Mas ele tem um dado aqui interessante, que 99% de toda a liderança não acontece no topo, não acontece na chefia ali, na liderança maior. 99% da liderança não acontece no topo, mas no escalão médio de uma organização. Quando o escalão médio, que são aquelas pessoas que têm uma parcela de liderança, ela começa, deixa eu te falar, você precisa visualizar o que é uma liderança 360, Israel. É uma liderança que eu sei, eu estou no centro aqui de um relacionamento familiar, de trabalho na empresa, ministério, e com as pessoas que eu lidero dentro da igreja e dentro do meu trabalho. Eu tenho uma relação completa. Eu não sou um líder que acha que liderança é um cargo, uma posição, mas quando eu influencio o meu líder principal e eu ajudo ele
E eu influencio ele para ele desempenhar lá na igreja aqui. Quando eu influencio o pastor Aldo, falando da visão, daquilo que queima no reino de Deus, que queima no nosso coração, do desejo. Quando eu vou para o meu trabalho e eu começo a ajudar meu chefe, meu líder. Quando eu estou na minha família e eu ajudo ali, eu influencio, uma influência 360. Aonde você está, você exerce uma influência. E você é fundamental. 99% das grandes conquistas, elas não estão acontecendo no topo, mas elas estão acontecendo na influência do médio escalão, não é do alto escalão, amém? De liderança, não é do líder principal, mas é quando, então, quando a gente começa a entender que nós somos líderes 360 graus, não depende de uma posição, de eu ser o maior na hierarquia da organização, mas de eu exercer minha influência. Quando eu ajudo o meu líder, eu estou me ajudando. Quando eu ajudo o meu patrão, quando eu ajudo o dono da empresa a ganhar, eu estou crescendo junto. Quando eu ajudo minha família a se desenvolver, eu estou crescendo junto. Então eu tenho que exercer essa influência de uma liderança 360 graus. Não é um mito de dizer que as coisas vão mudar pelas mãos de um líder principal. Ela não vai mudar, porque o operacional 99% é no médio escalão. Quem faz acontecer são os subordinados. Eles que são os que executam, que geram a produção, que fazem acontecer. Então por isso que é importante eu entender que eu sou um líder 360, que eu tenho uma relação de influência em todos os ambientes. E quando eu me posiciono, eu estou falando hoje só dando uma pitada. Você, aonde você está, você tem uma relação com o seu chefe, com os seus subordinados. Tem alguém que você exerce uma liderança de dar ordens, de dar comandos. Ordem no bom sentido, de direcionar. Tem os colegas do seu chefe, tem os colegas, tem vários colegas do seu chefe que você se relaciona. Tem os seus colegas que são na mesma posição, amém? E tem os subordinados do seu colega. Então, suas circunstâncias, deixa eu te falar, isso ele fala aqui, que ele tem ensinado sobre liderança 30 anos, o John Maxwell, mais de 30 anos ensinando. Já pensou tu falar sobre liderança 30 anos, tu vira um especialista. Eu vi um dado para se tornar um especialista em qualquer ramo, você tem que desenvolver, eu não sei quantas é carga horária, não sei a carga horária, mas eu sei que é 10 anos você focado naquele ramo de atividade. É 10 anos. Você imagina, um camarada está mais de 30 anos ensinando. E aí o que ele dizia? Que as pessoas que iam na conferência que ele realizava diziam assim: eu gosto do que você ensina sobre liderança, mas não posso aplicar, porque eu não sou o líder principal. E a pessoa a qual eu sou subalterno, que é meu líder, é, na melhor das hipóteses, um líder mediano. É aí que você está. Você está trabalhando em algum lugar no escalão médio de sua organização. Pode ser que você siga a um líder nível mais baixo da organização. Pode ser que você siga o líder mais baixo na organização, mas também não é o chefe. Contudo, você ainda deseja ser líder, fazer as coisas acontecerem, dar sua contribuição. Olha só, ele está dizendo o seguinte: eu posso ser subalterno do líder mais baixo na organização que eu trabalho. Aqui é na organização, na igreja que eu trabalho. Eu sou subalterno do último grau de líder aqui. Mas você quer contribuir, você quer realizar? Ele está perguntando, né?
Se você quer realizar, ele vai dando aqui algumas dicas. Suas circunstâncias ou posições não precisam manter você refém. Eu não posso fazer nada porque eu ocupo uma posição muito baixa. Você não precisa ser o CEO da empresa, o líder principal da empresa, para liderar com eficiência. E pode aprender a causar impacto por meio da sua liderança, ainda que você se reporte a alguém que não seja um bom líder. Qual o segredo? Você aprende a desenvolver sua influência de onde você estiver na organização, tornando-se um líder 360 graus, um líder que ajuda todo mundo, que influencia, que impacta as pessoas, amém? A produzirem. Você aprende a liderar para cima, para os lados e para baixo. Você aprende a influenciar o teu líder. Você aprende a influenciar aqueles que estão abaixo de você. E você aprende a influenciar aqueles que estão ao seu lado. É um líder 360, que ele entende que ele exerce uma influência ou positiva para o bom desenvolvimento daquela organização, da família, da igreja, da empresa, do negócio que ele trabalha, da repartição pública. E ele entende que ele é um líder, que ele influencia. Nós não somos pessoas que não influenciam. Ou eu influencio para aquele organismo que eu faço parte crescer, aquela organização crescer, ou eu influencio para ela não se desenvolver. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, amém? Você vai exercer uma influência 360 graus. Você vai ser uma influência positiva e abençoadora para a sua liderança, para as pessoas que você lidera, para as pessoas que estão ao seu lado, seus familiares e amigos, em nome de Jesus. Amém? Então, nem todo mundo entende o que significa influenciar os outros em todos os sentidos. Aqueles para quem você trabalha, as pessoas que estão no mesmo nível que você e aquelas que trabalham para você. Algumas pessoas sabem liderar os membros da sua própria... Agora isso é interessante. Algumas pessoas sabem liderar membros de sua própria equipe, mas parecem alienar os líderes em outros departamentos da organização. Quer dizer, eu só sei liderar o meu grupo, mas eu alieno os outros grupos. Eu não consigo interagir, eu trabalho em isolamento. E aí isso é prejudicial. Isso trava o desenvolvimento de qualquer organização. A igreja, a família, a empresa, o órgão público. Olha só, irmãos, isso é fantástico. Nós somos um sistema completo. Ninguém está isolado. Por isso que Deus disse que nós somos um corpo. Na igreja é o corpo. Se um está bem, o outro está bem. Se um está mal, todo o corpo. Se o teu dedinho do pé estiver sofrendo, a dor vai bater lá na tua cabeça, que tu vai sentir. E tu não vai conseguir. O Antônio não conseguiu ensaiar, bateu o joelho, né? A mão dele estava boa, mas o joelho travou o corpo. Por quê? Porque ninguém é uma ilha. A gente deve ajudar todo mundo. Porque se tudo funcionar saudavelmente, uma organização que funciona com saúde vai se desenvolver e vai ter êxito. Amém? Outros indivíduos destacam-se por construírem um bom relacionamento com o chefe, mas não têm influência alguma sobre qualquer pessoa que esteja abaixo deles na organização. É outro problema. Eu só sei me dar bem com o meu chefe, mas eu não me dou bem com os meus colegas que estão no mesmo nível. Ou não consigo me dar bem com aqueles que estão abaixo de mim. Entendeu? Tem gente que só sabe se dar bem com o pessoal que está acima dele. Respeita, trata bem, mas não sabe
se conectar com os seus pares, nem com aqueles que estão abaixo. Então, a liderança é influência, amém? Algumas pessoas conseguem se entender com quase todos, mas nunca parecem conseguir concluir um trabalho. Nunca termina aquilo que começa. Por outro lado, algumas pessoas são produtivas, mas não conseguem se entender com ninguém. Tem gente que consegue fazer, é produtivo, é realizadora, mas tem problema de relacionamento, não consegue se dar bem, se entender com ninguém, vive isolada. Também é problema. Também é uma liderança que precisa ser desenvolvida, amém? Mas os líderes 360, o líder 360 são diferentes. Somente os líderes 360 influenciam pessoas em qualquer nível da organização. Ao ajudarem os outros, eles se ajudam. Nesse momento é possível que você esteja dizendo: liderar em todos os sentidos. Falar é fácil, fazer é que são elas, é verdade, mas não é impossível. Na realidade, tornar-se um líder 360 está ao alcance de qualquer pessoa que possua habilidades de liderança de nível médio ou excelente, esteja disposto a se esforçar para isso. Portanto, mesmo que você não se dê uma nota 5 ou 6 em uma escala de 1 a 10, pode melhorar sua liderança, desenvolver sua influência sobre as pessoas à sua volta e em uma organização. E isso de qualquer lugar na organização. Olha só, irmãos, eu termino essa parte da liderança dizendo o seguinte: o que ele quer dizer aqui é que o líder 360 é aquele líder que desenvolve a sua liderança. Todos nós, em Gênesis, na origem, Deus disse, e os abençoou e disse: governem, liderem, cuidem, governem, dominem sobre a terra. Então, todos nós nascemos com um potencial de liderança, mas a gente precisa desenvolver. Não existe: eu não nasci para liderar. Você nasceu. Eu estava vendo algo muito fantástico, que o verdadeiro cristianismo, ele está baseado no ouvir, não é no pregar. A base do cristianismo é ouvir. Porque quando você ouve,